I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Sejam todas, todos e todos muito bem-vindos a mais um episódio de História. E no episódio da semana eu vou falar com você sobre um evento que o seu início faz aniversário dia 26 agora, por isso que eu escolhi falar sobre vocês, que é a crise do Canal do Suez. Um evento que começa em julho, mas vai se ter seu desenrolar mais grave em outubro e novembro de 1956. Evento esse que representa o colonialismo, o imperialismo e a queda de impérios coloniais. Mas vamos entender como começa essa crise. Durante o século XIX, principalmente no final do século XIX, a Europa adotava o imperialismo como uma política de Estado, a expansão territorial para o interior africano e para partes da Ásia, e no caso da África, que vamos falar um pouco mais nesse episódio, uma exploração que era marcada ou pelo uso da violência para exercer o domínio a um local, ou o uso da diplomacia, da política, da economia, que foi o caso do Egito. O Egito se tornou um protetorado britânico, ou seja, ele era um país independente, um reino independente, porém ele estava ligado ao Reino Unido, que intervia, que atuava como um comandante, como pessoa que comandava as ações do Egito. E por que isso é importante? Se você pegar o mapa do Egito, você vai ver que no leste dele tem uma pequena península chamada Península do Sinai, que se liga ao continente africano por uma estreita faixa de terra. E nessa faixa, no chamado Suez, no Estreito de Suez, que foi criado em 1869 o Canal do Suez, uma obra da França e Reino Unido que ligava o Mar Mediterrâneo ao Estreito de Suez e ao Oceano Pacífico e Índico, acabando com a necessidade de ter que contornar a África, facilitando o comércio, importações, exportações e facilitando as ações de administração colonial. Ficava muito mais fácil para o Reino Unido chegar nas Índias, ou na Índia como um todo, no rádio britânico, como é chamado, e nas outras colônias asiáticas. Então nós temos aí o colonialismo, o imperialismo, o neocolonialismo que eu falei. A abdução do governo egípcio e o uso de maquinários, o uso de estratégias para aumentar o seu poderio colonial. Porém, o Egito não seria eternamente ligado ao Reino Unido, pelo menos não oficialmente. Já no século XX, ele consegue sua independência, aí na década de 1920, pouco depois da Primeira Guerra Mundial, e se torna um império, um reino independente, em partes. Ele era considerado um estado fantoche. O que é isso? É basicamente um protetorado com outro nome, o nome mais recente. Um grande exemplo do estado fantoche era a Boêmia na Segunda Guerra Mundial. Fazia parte da Tchecoslováquia, mas se aliou à Alemanha nazista porque o seu governo foi substituído por pessoas fiéis ao nazismo. E no caso do Egito, era o fantoche porque os reis eram extremamente ligados ao Reino Unido, extremamente ligados a toda essa questão britânica. Por 30 anos, o rei do Egito atuou e existiu. Mas em 1952, uma revolução feita por militares depôs o rei Farouk I e proclamaram uma república, a República do Egito, que existe até os dias de hoje. E nesse contexto foi escolhido, com muita discussão, inclusive vale a pena eu depois fazer um episódio sobre a Revolução Egípcia de 52, não a de atual. No caso, nesse caso que estou falando, de 1952.
E, após essas disputas, o coronel e líder revolucionário Gamal Abdel Nasser foi escolhido para assumir a presidência do país com um discurso nacionalista, anti-imperialista e pan-arábico. Ou seja, ele queria defender o povo egípcio das ameaças imperialistas, mas também acreditava que o povo árabe deveria se unir e trabalhar junto pelo seu desenvolvimento. Em 1955, Israel atacou a faixa de Gaza, ocupada pelo Egito, e de uma forma inesperada, já que não havia nenhuma provocação efetiva do Egito em si, levando a 80 pessoas morrerem. E por que é importante saltar isso? Porque foi com esse ataque que o Nasser impediu o acesso israelense ao estreito de Tirã, que era importante para Israel comercializar e se desenvolver economicamente, e passou a dedicar mais recursos para armar o seu país. O corte de acesso de Israel ajudou na potencialização da rivalidade entre as duas nações. A criação do Estado de Israel pela ONU já era algo polêmico, pois criava um Estado judeu no meio de uma região predominantemente islâmica. Você estava tirando território de islâmicos para dar para os judeus. E causou toda uma crise que dura, inclusive, até os dias de hoje. Você só abre o jornal e lê as disputas entre Israel e Palestina. E a questão de armar o país também é interessante, porque Egito tinha que encontrar um parceiro, ou parceiros, que topasse vender armas para eles, armas boas e de baratas. E encontrou os parceiros na Europa, a União Soviética e a Tchecoslováquia, que usava armamentos soviéticos. Então foi o bloco socialista que ajudou Nasser a armar seu país. E é interessante, inclusive, que o Egito não pagava as armas em dinheiro, pagava em produtos. Era comum, na época, a União Soviética fazer isso. Vender armas e pegar com pagamento o produto. No caso do Egito, o algodão egípcio muito valorizado. Mas não é apenas de forças armadas se vive um país. O Nasser tinha um propósito, tinha um objetivo de desenvolver economicamente o Egito. E o seu grande sonho era construir uma barragem em Assuan, uma região no Egito, mais precisamente uma região por onde passa o rio Nilo. Uma obra que geraria empregos, geraria uma possibilidade maior de agricultura, pois teria um maior armazenamento de água e produção de energia elétrica. E, obviamente, o projeto desse não seria barato. A estimativa é que o projeto custaria pelo menos US$ 1 bilhão, um valor imenso que o Egito não tinha condições de pagar sozinho. Então, como todo país faz quando tem dinheiro, ele foi atrás de empréstimos. Negociou empréstimos com o Banco do Mundial, Estados Unidos e Reino Unido, que juntos conseguiram dar, cobrando juros, obviamente, cerca de US$ 300 milhões ao Egito, e os outros 700 milhões sobrando seriam das próprias contas públicas egípcias. Mas aí a União Soviética fez uma jogada. A União Soviética chegou para o Cairo, para o Nasser, e propôs US$ 120 milhões em empréstimos sem juros. Obviamente, os Estados Unidos percebeu isso e raciocinou. Eles estão muito próximos da União Soviética. Eles não estão nem pagando as compras com dinheiro, pagando com produto. Eu vou emprestar meu dinheiro para eles sem saber se eu vou ter reembolso? Para quê? Ficar financiando alguém que está mais próximo do meu inimigo? Por isso, em 19 de julho de 1956, Estados Unidos, Reino Unido e Banco Mundial retiraram as suas ofertas para serem credores. Mas, obviamente, o Nasser sabia disso e já estava planejando que isso aconteceria. 7 dias depois, em 26 de julho de 1956, justamente no aniversário da revolução que levou Nasser ao poder, no discurso presidencial foi anunciado que o Canal do Suez estava sendo nacionalizado
pelo Egito e que o lucro, agora totalmente do Egito, seria usado para financiar a barragem. Foi tudo um plano do Nasser. Ele sabia muito bem que a sua proximidade com a União Soviética levaria ao Ocidente político recuar do empréstimo, dando a ele uma desculpa para nacionalizar o Canal do Suez. E, diga-se de passagem, era meio estranho o Canal do Suez não ser do Egito, sendo que foi uma obra no Egito. Mas, obviamente, o Reino Unido e a França não deixaram isso passar. A França, inclusive, acusou Nasser de ser o Hitler do Nilo, fazendo uma referência às ações expansionistas do nazista e comparando a nacionalização com, por exemplo, a anexação da Tchecoslováquia e a anexação da Áustria pela Alemanha nazista na década de 30. O Reino Unido, que dependia do Canal do Suez para conseguir quase 25% do seu comércio e fora o prestígio que perderia, resolveu atuar. Chegou para o Egito e propôs: nós vamos aumentar sua parcela de lucro, mas nós não vamos abrir mão do nosso domínio sobre o Egito, sobre o Canal do Suez. Porém, Nasser nunca aceitaria isso. Ele estava disposto a lutar por um Canal do Suez realmente egípcio. E na ausência de uma solução pacífica e diplomática, os europeus, vulgo França e Reino Unido, partiram para a violência. Eles passaram meses elaborando uma invasão naval e aérea do Egito, uma invasão que contaria com dezenas de navios, incluindo porta-aviões, milhares de soldados e dezenas de aviões. Uma operação que seria digna do dia D, da invasão da Normandia, pela complexidade. Mas eles sabiam também que o CSNU, o Conselho de Segurança das Nações Unidas, deveria aprovar qualquer medida. E realmente tentaram fazer isso. Porém, a União Soviética, mais aliada ao Nasser do que a qualquer objetivo ocidental, vetou. Não impediu nada. E aproveito para fazer um parênteses. Alguma semana atrás, eu fiz um episódio sobre a invasão do Iraque e a deposição de Saddam Hussein. Também naquele caso, o CSNU vetou uma invasão e ela ocorreu mesmo assim. Será que o CSNU realmente tem o poder de garantir a paz no mundo? Só são dois exemplos de quanto o CSNU foi ignorado por alguma potência militar e econômica. O fato é que o Reino Unido e França se aproveitaram ainda da instabilidade no Oriente Médio, oferecendo armas, navios, tanques, carros, convenceram Israel a se juntar a eles, o que levou, em 29 de outubro de 1956, a transformação da crise de Suez de uma crise política para uma crise militar, quando Israel invade o Egito. E vale ressaltar que havia uma negociação por baixo dos planos. A negociação era a seguinte: Israel atacaria o Egito, conquistando ou ocupando a Península Sinai, e o Reino Unido e a França iriam lançar um ultimato pela paz. Ultimato esse que seria negado pelo Egito e seria a desculpa para que as duas potências europeias intervissem no conflito. E foi o que aconteceu. O Egito, apesar de ter um número de aproximadamente 100 mil soldados na época, não tinha armamento suficiente e nem treino de qualidade. Rapidamente, o rolo compressor militar israelense passou por cima das defesas no Sinai. Rapidamente, milhares de soldados foram presos ou foram forçados a fugir de suas posições. E como eu falei, o plano ultimato foi um sucesso. E a Força Aérea Britânica, a Força Aérea Real, e a Força Aérea Francesa bombardearam várias vezes posições estratégicas do Egito, destruindo a sua força aérea. E diferente de Israel, que tinha aliados, o Egito não podia contar com nenhum aliado no Oriente Médio e a União Soviética não estaria disposta a entrar em guerra por conta do Suez.
Mas nem tudo estava perdido. Diferente do mundo imperialista do século XIX, em que as potências comandavam o mundo, a sociedade, em 1956, já contava com os nacionalistas, anti-imperialistas, anti-intervencionistas e anticolonialistas. O mundo não assistiria de braços cruzados um ataque desse nível a um país. É interessante, inclusive, que em 1955 foi realizada a Conferência de Bandung, uma conferência do movimento não alinhado, movimento que defendia que os países não deveriam sofrer intervenções por outros. E no ano seguinte, um país que estava na Conferência de Bandung foi vítima da intervenção armada violenta de potências. O fato é que a Assembleia Geral das Nações Unidas condenou o ataque ao Egito e aprovou rapidamente um cessar-fogo imediato e a retirada das tropas israelenses e britânicas e francesas do Egito, junto com a criação de uma força de emergência que atuaria para estabelecer ou reestabelecer as fronteiras e a estabilidade local, ou seja, no Sinai. E aqui vem uma questão interessante. Os Estados Unidos, aliado histórico da França e do Reino Unido desde a Segunda Guerra Mundial, mas desde a Primeira Guerra Mundial, se botou contra as duas potências, condenando o ataque. O Fundo Monetário Internacional, que estava em processo de fazer um empréstimo ao Reino Unido, falou que o empréstimo apenas ocorreria com cessar-fogo. E aproveitando que todo o globo estava se unindo contra esse ataque imperialista, a União Soviética afirmou que tomaria qualquer providência necessária para combater nações belicistas. E sim, isso inclui o uso de armas de destruição em massa modernas da época. O Reino Unido e a França não tinham o que fazer. Estavam sendo pressionados por todos os lados. Não é à toa que em 7 de novembro a guerra acabou. Reino Unido, França cessaram os ataques, retiraram suas tropas do Egito, humilhados, rechaçados na comunidade internacional como um todo, dando fim à intervenção das potências. Mas não à anexação de Israel. Por quê? De novembro a março, as tropas israelenses ainda ocuparam a Península do Sinai durante uma série de negociações e acordos que foram feitos, e no momento que aproveitaram para confiscar ou tomar para si maquinário de guerra, maquinário militar deixado para trás pelos egípcios. Então Israel saiu da guerra sem grandes perdas militares, com prestígio, porque venceu a guerra militarmente, apesar de ter perdido politicamente, com um exército com moral altíssima e mostrando para o mundo árabe que não seria facilmente derrotado. Mas, ao mesmo tempo, deixando o mundo árabe pé da vida com eles. Não é à toa que ao longo do século XX nós teremos vários conflitos entre os países árabes e Israel, ou os países muçulmanos e Israel, se preferirem. E, inclusive, eu falo dessas crises lá no episódio sobre a crise do petróleo. E, bom, e o Egito nesse caos todo? O Egito teve a nacionalização do Canal de Suez reconhecida internacionalmente e passou a ocupar um lugar de destaque no movimento, no movimento não alinhado e principalmente no movimento anticolonial e antiimperialista. A crise do Suez, a humilhação do Reino Unido e da França e a demonstração que é possível combater o imperialismo europeu ajudaram ou catalisaram movimentos de independência na África ao longo dos anos seguintes. Então, a derrota britânica e francesa lá no norte da África contribuiu para, ao longo de décadas, a decadência e, posteriormente, o fim dos impérios coloniais.
Eu agradeço a todo mundo que escutou o episódio até aqui. Espero que o episódio tenha sido interessante e que tenha dado para entender um pouco sobre o barril de pólvora que era e ainda é o Oriente Médio e como o imperialismo atuou ainda durante muito tempo no século XX. E também entendido um pouco sobre o surgimento do nacionalismo do Egito e de um dos momentos mais marcantes da Guerra Fria, que foi a crise do Suez. Compartilhe esse episódio dos amigos, familiares, colegas, parentes. Se você quiser ajudar ainda mais nosso podcast, você pode fazer isso nos financiando pelo Catarse ou com algum Pix. Os dados estão lá no nosso Instagram, @Mundo de História. Aproveite e nos sigam nas redes sociais, Twitter e Facebook. Eu agradeço a todo mundo que está aqui. Um agradecimento especial para o Felipe Vulco, Dom Ratão, grande amigo que financia esse podcast. No mais, muito obrigado a todo mundo. Espero ter gostado e ver todos vocês na próxima semana. Até lá.